Eu acho que se trata de criar espaços possíveis. Eu pensava, quando ouvia falar a Henrique associando os carros velhos com o carro que ele cultiva, cuida, limpa, lustra, etc. Não tenho toda a linguagem. E eu estava pensando o seguinte, vejam, o que eu quis mostrar é como eu pego o Freud, o mudo, o corrijo, tiro uma coisa, ponho outra coisa e faço com ele um carro vivo, funcionante, etc, etc. É uma coisa assim. Agora, podemos ter a experiência de exercer a curiosidade lúdica, infantil, de mostrar-nos nossas diferenças? Pode ser. O negócio é como se faz. E aí vem a fotografia de um menino puxando e de outro dizendo assim não se faz e tudo isso. O problema é que me parece que a exploração das diferenças é uma das bases do avanço erótico, cultural, político, etc. O que acontece é que essa pesquisa, essa curiosidade e esse processamento que todos precisamos se transforma em uma coisa, facilmente, em uma coisa que Freud estudou como o narcisismo das pequenas diferenças. E o narcisismo das pequenas diferenças pode ser aquilo que substitui, às vezes, o processamento das grandes diferenças. Eu acho que entramos, às vezes, em um jogo desse tipo. Eu me lembro, o jogo pode ser agressivo, é verdade, pode haver momentos. Eu me lembro de um jogo que eu participava no centro de diversão, que hoje em dia tem também, na Argentina chamavam no Parque Japonês, a gente ia, que era um parque de diversões, onde havia os carrinhos chocadores. Pum, 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 pum. Quando as pessoas saem com os carros para a rua, deixam de brincar, começam a disputar, começam a competir e começam a se atropelar. O espaço público com carros virou tremendamente agressivo. Não tem nada a ver com os passeios que se faziam nos Champs-Élysées, etc., com esses carros antigos, ou em Viena, ou em Berlim, etc., em determinado momento. É um espaço essencialmente narcísico, tensionado pelas pequenas diferenças e agressivo. Eu acho que muito disso passa com as meninas aí na escola, e passa entre nós também, gente. Passa quando alguma das coisas que devemos explorar, estamos explorando, e acho que tem momentos muito ricos neste encontro, nesse sentido, eu me vou com essa sensação de uma coisa que me fez pensar muito, que me desafiou, e quero colocar uma questão que pensei. É uma questão, é um chute, uma ideia que eu lanço. Que é a seguinte: Freud pensa que o narcisismo das pequenas diferenças entre grupos diferentes, entre irlandeses de um lado, irlandeses de outro, ingleses do norte, do sul, etc., etc., Latinoamérica, nem falemos, é algo que ele diz, deriva em grande medida das tensões no interior de cada grupo que são difíceis de processar. Então, em função de algo assim como livrar-se delas, processá-las de alguma maneira, se jogam no campo das diferenças. E aí entro nas perguntas que levantou Liane, para mim, quando diz como processam a questão no campo institucional da cabeça, de quem está na cabeça e quem não está na cabeça, etc. Hoje senti o seguinte:
que uma questão que estamos processando todos são as tensões da diferença, não só de poder, mas de transmissão generacional. Melhor dito, a diferença generacional no interior de cada um dos grupos está produzindo tensão. Está produzindo, porque eu reconheço, no que aqui se falou, em determinado momento de Loven, em determinado momento de Reich, com as coisas que às vezes falam a gente fala em relação com Freud, etc, etc. E ao mesmo tempo tenho a impressão que Freud pode ser um objeto intermediário, que Reich pode ser um objeto intermediário, que se a gente o põe aí no meio e começamos a brincar com um objeto objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, do conjunto e de cada grupo, temos chance de tirar proveito disso, e muito. Mas como produzir isso? Esse é o desafio. Quando tentaram vocês, chegaram a situações limites difíceis, digamos. Mas isso é que gostaria de colocar, digamos, em relação com a fala de agora. Obrigado. Ok. Posso? Eu quero falar. Sim, isso, pode deixar. Bom, eu não vou responder as questões dele, porque são longas e demoradas, né? Eu acho que as suas questões são questões pertinentes, longas e demoradas, e demandariam um tipo de conversa. A gente não tem tempo, mas eu me coloco à disposição de nós conversarmos melhor em outro momento, em outra situação, tá? Agora, tem uma coisa que talvez caiba a nós todos, né? Que a gente está falando da sexualidade, a gente está falando da repressão, e a gente está falando agora de sexualidades, né? E parece que essas coisas apareceram nesse momento, né? Essas questões todas, elas sempre existiram na história humana. A questão principal, dentro do meu ponto de vista, é que o nível de iluminação sobre essa questão era muito pequena. Hoje, sim, temos uma possibilidade de iluminar essas questões através de uma coisa chamada comunicação. A comunicação, nos últimos 10 anos, transformaram a nossa forma de viver socialmente, a nossa forma de ler o conhecimento e a nossa forma de olhar para nós mesmos. Então, hoje, que parece que é muito novo, é muito antigo. A diferença que a modernidade da comunicação trouxe a nós, a possibilidade disso sair dos seus esconderijos ou dos seus lugares obscuros e serem iluminadas. Essa, para mim, é a grande questão, né? Que a comunicação nos trouxe uma qualidade do diálogo, tanto na diferença quanto nas semelhanças. Porque anteriormente também ficavam nossos guetos narcísicos, defendendo os nossos pontos de vista, rachando-nos, porque nós tínhamos medo de colocar isso um para o outro, né? Concordo que um carro, ele é sempre algo violento a priori, porque ele polui, etc. e tal, mas pior do que um carro, aquele parado, ele não faz nada disso, é aquele que o conduz, né? Aquele que o conduz é aquele comprometido, não com a saúde somatopsíquica, mas sim por uma desorganização somatopsíquica que não é só das nossas histórias que o Freud coloca, o Reich coloca, mas principalmente de coisas produzidas socialmente e culturalmente. Eu vou parar por aqui. Só vou fazer que nem você. Pessoal, muito obrigada e até amanhã.